Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando um vídeo aqui, né, uma conversa informal, né, de investidor para investidor, né, você que está iniciando aí no mundo dos investimentos. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem, né, no mundo dos investimentos? Normalmente a gente tem medo, né, não é nem sobre dificuldade, mas sim medo de começar a investir. Foi assim comigo, né, eu acredito que com muitas pessoas que iniciaram no mundo dos investimentos foi da mesma forma. Então você às vezes já se perguntou, né, por onde começar a investir, né, se eu fosse começar a investir hoje. Então eu quero compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, né, como que eu fiz, como que foi o meu primeiro passo rumo aos investimentos e quero compartilhar com vocês aqui um fundo imobiliário para vocês iniciarem, né, para você tirar ali dar o seu primeiro passo rumo à sua aposentadoria, né. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo, né, e espero que vocês gostem. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre renda fixa. Quando eu comecei a investir, eu já tinha um valorzinho ali na renda fixa, né? Não era muito, era algo ali em torno de uns R$300, R$400, não era muito. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, eu preciso de ter uma certa constância, né? Nesses aportes, né? Nesse valor aqui, né? E eu preciso também de diversificar esse meu investimento. Porque você ter o dinheiro ali na sua renda fixa é muito bom, né? Só que a gente sabe que a renda fixa não é ainda a melhor fonte de pagamento, assim, de retorno dos nossos ganhos, né? Nos investimentos, nas ações, nos fundos imobiliários, você consegue uma rentabilidade muito superior que o da renda fixa. Fora que a renda fixa você tem imposto, você não tem a correção da inflação, né? Então acaba que, se você for ver, na verdade, a renda fixa não é tão fixa assim, né? Então você acaba tendo perca aí ao longo do tempo. Parece que é um bom negócio, mas não é bem assim. Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar em estratégias, né? Comecei a estudar sobre os investimentos. Comecei a buscar formas, entender onde eu poderia aplicar meu dinheiro. Aí veio algumas opções, né, sobre investimentos de LCI, LCA, né, aqueles investimentos que são pré-fixados. E aí eu falei, rapaz, isso aqui pra mim, nesse momento, não faz muito sentido. E isso é muito importante, você ter na sua mentalidade se faz ou não sentido pra você, né? Você precisa descobrir o seu perfil, você precisa entender o que você quer e aonde você quer aportar. Então, a partir do momento que você tem essa característica bem definida, né, se torna mais fácil para você dar o primeiro passo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, entender, né? E aí a primeira coisa que eu comecei a entender foi sobre os fundamentos aqui, né, dos fundos imobiliários. Então, o que um fundo imobiliário precisava ter para ele ser considerado um bom fundo imobiliário, né? O que era um bom rendimento, né, para um fundo imobiliário? E fui pesquisando, e aí eu cheguei num denominador comum. Isso depois de muitas buscas aqui no YouTube, né? Vi vários YouTubers, né, falando sobre o MXRF11, né? Então, assim, por que eles falam muito sobre o MXRF11? Ele é o fundo, assim, que tem maior quantidade de cotistas dentro da bolsa. Ele é um fundo que ele paga consistentemente e é um fundo que ele tem uma alta valorização, né? Então ele é um fundo muito bom, né? Principalmente igual ano passado, né? Na verdade, do ano passado não, né? Do meio do ano ali, né? Do final do ano ali pra até agora, né? Os fundos imobiliários têm tido ali um bom desconto. Então o MXRF11 acaba se tornando uma boa oportunidade, né? Que é um fundo imobiliário que você vai comprar e não vai comprar errado, né? Então qual que é a vantagem aqui que nós temos no MXRF11, né? Que foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, né, na minha carteira. Então, são esses, né? O dividendo yield dele. Claro que a gente não pode pegar aqui o dividendo yield dos últimos 12 meses, né? E ter aquela certeza ali de que esses mesmos 12,26% serão pagos no futuro. A gente não tem essa certeza, né? Lembrando que aqui é renda variável, né? Não é renda fixa. Então, vai oscilar. Você pode ganhar mais, como também você pode ganhar menos. Então, esse aqui é um dos fundamentos. Outro ponto, né, que eu achei interessante é sobre a liquidez diária, né? O que é liquidez diária? Tem muita pessoa comprando MXRF11 ali na bolsa, né? Comprando e vendendo. Então ele é praticamente como se fosse você colocar seu dinheiro na caixinha do Nubank. Ele tem uma liquidez diária muito boa, né? Ou seja, ele dentro de 3 dias, né, que você colocou ele ali para vender, você vai conseguir vender. Então esses aqui são os fundamentos, né, que eu levei em consideração. Então a primeira coisa, o dividendo yield, né? Outro, a liquidez diária, né, que é a possibilidade de eu poder resgatar o meu dinheiro aportado ali. E outro fundamento que eu entendi, né, que era importante para me considerar se o fundo ele era bom ou não, ou se era um bom momento para entrar nele, era sobre o PVP, né? O PVP, ele é um índice, que agora aqui no caso do MXRF11, ele está perfeito. Ele é um índice que ele pode estar variando para cima, como ele pode variar para baixo. Quando ele varia para baixo, quer dizer o quê? Que ele está descontado. Quando ele estiver abaixo de 1 aqui, ó, quer dizer que ele é um fundo imobiliário que ele está descontado, ou seja, está com oportunidade ali de compra. É como se você tivesse sobre promoção, né? Então ele está no valor ali de promoção. Quando ele está acima, quer dizer que o preço dele já não está justo, né? Quer dizer que ele está, assim, ele tem um valor que ele valeria, por exemplo, ele vale aqui 9,30. Se ele estiver acima disso, quer dizer que ele está sendo superfaturado. Então não é o momento. Estou trazendo esses conceitos assim, né? Superfaturado, porque é mais fácil para você entender. Então quer dizer que ele está sendo vendido ali além do que ele realmente vale. E qual que é o melhor momento para você entrar, né? O melhor momento para você entrar é quando ele está daqui, né? No caso de 1,00 aqui, né? Para trás, né? Esse é o melhor momento. Claro que você pode comprar quando ele tiver um pouquinho. Por exemplo, o MXRF11, quando eu comprei, devido às pesquisas que eu estava fazendo, eu percebi que você pode comprar o MXRF11 aqui, se ele tiver até com 1,02 aqui, você pode comprar, que você vai estar comprando num bom preço, né? Então, se você considerar o MXRF11 aqui, até 1,02 você pode comprar, que está dentro ainda do valor aceitável. Ele vai te dar um retorno muito bom. Então, esses fundamentos aqui foram os que eu usei, né? E outra coisa que eu queria, né, no fundo imobiliário.
igual eu falei pra vocês no começo lá do vídeo, né? Eu tinha medo de começar a investir. Então eu não queria pegar o meu dinheiro que tava lá, né? Meus suados 300, 400 reais que estavam lá, né? E jogar tudo de uma vez aqui. Então por isso que eu busquei um fundo imobiliário que fosse de base 10, né? E o fundo imobiliário que na época eu comprei ele, o MXRF11, ele tava mais ou menos ali a 10,18, 10,20 por aí. Eu não me recordo exatamente o valor, mas estava mais ou menos por aí. Então eu comprei algumas cotas, né? Não me recordo a quantidade de cotas, mas eu lembro que foram poucas cotas. Eu acho que foram 5 cotas do MXRF11. Comprei. Beleza, então, se você considerar esses fundamentos aqui, ó, você já pode escolher um bom fundo imobiliário. Primeira coisa, tem que ter uma liquidez aqui, né? Liquidez de preferência acima de 1,5 milhão, né? Então você pega um fundo já bacana, a partir de 1,5 milhão, você já tem bons fundos aqui, né? Que você pode se desfazer rápido, caso você queira. A ideia é que você não faça isso, né? Mas você pode. Então, considerando liquidez diária, PVP e o dividendo yield, né? Então você já consegue escolher ali um fundo imobiliário para você começar. E aí, por que eu indico aqui, né? Isso aqui é uma forma que eu vi, né? Aqui para começar, o fundo MXRF11. Porque o fundo MXRF11, ele é um fundo que ele tem uma boa valorização, né? Olha só para você aqui no melhor momento dele, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, 5 anos. Vamos ver que o maior valor do MXRF11 é ao longo de 5 anos. Deixa eu pôr um ano aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais ou menos ali na época que eu comecei a investir. Ó, no mês de... Ok, igual eu falei para vocês. Eu comecei a investir lá no mês de... Eu comecei no mês de maio, né? Mês de maio. E aí em junho foi o meu primeiro dividendo. Então olha só, lá no mês de maio, olha o valor que estava uma cota do MXRF11. Estava R$10,36. Então ele estava esse valor. E aí ele foi caindo. Aí depois ele teve um pico aqui, ó, 23/11/2024. E depois continuou caindo. E chegou aqui, né, numa queda de R$9,02, né? Com uma das maiores quedas, e teve essa aqui também, ó. Chegou a valer R$9 no dia 13/2/2025. 8,92, ó, pra ser mais exato. E agora a gente percebe que ele tá subindo, ó. Tá vendo? Já tá 9,13, 9,18 e tá aqui atualmente 9,30. Então ele tá subindo. Então assim, é um fundo imobiliário, que ele é um fundo que ele tem muitos cotistas, ele tem um potencial muito grande de valorização e ele paga consistentemente, né? Vamos ver aqui na parte de pagamento desse fundo imobiliário aqui, ó. Fundo que paga todos os meses, né? Desde quando eu comecei a investir, eu recebi sempre os proventos. E ele sempre fica oscilando assim, ó, em torno de 9, 10 centavos, 9, 10 centavos, 9, 10 centavos. Isso é muito bom. O último pagamento que ele nos fez foi aqui, ó, no dia 14/4, né, 2025, o valor por cota, né, de 9 centavos, né? Então, assim, eu já estou recebendo aí desse fundo imobiliário, né, já tem quase um ano, né, e tenho gostado, né, do que tem me pagado. Então, assim, se eu fosse começar hoje, né, um fundo imobiliário que eu investiria era esse, né? E aí você pode, se você colocar, por exemplo, aqui no Google mesmo, coloca assim, ó, MXRF11, aí você coloca assim, ó, RI, que é o relatório com os investidores, é o relatório de investimentos aqui, né? É a relação com os investidores, né? Então aqui ele vai trazer alguns documentos para que você possa conhecer melhor, né, esse fundo imobiliário, né? Você pode clicar aqui e ver os relatórios gerenciais aqui, né? Então aqui você vai ter toda a informação sobre o fundo, né? Tudo sempre atualizados pelos gestores, né? Então essa é uma das vantagens do fundo MXRF11. Então quando eu comecei a investir, eu adotei esse fundo aqui, né? E investi, no primeiro mês caiu lá os 64 centavos, né? Nossa, cara, foi muito satisfatório. Eu já até mostrei no vídeo anterior, né? Então meu primeiro rendimento foi 64 centavos. Parece pouco, né? Mas é muito bom, né? Quando você vê que o seu dinheiro tá trabalhando ali para você, tá te trazendo retorno, né? E o fundo MXRF11, ele é um fundo do segmento de papel, né? Então ele é um fundo que ele atua aí comprando CRIs, né? Que é certificado de recebíveis. E é um fundo que ele atua nessa área. O segmento dele é tipo fundo de papel. Então, igual eu falei para vocês, ele é um fundo que tem muitos cotistas, né? 1.280 cotistas. Um fundo que paga consistentemente, né? Então, assim, isso foi um dos fatores que me atraiu aqui a adquirir, né, esse fundo imobiliário. E aí, falando aqui de um ponto bacana, né, que é sobre o número mágico, né? O valor atual do MXRF11 está 9,30. Se você dividir aqui, ó, o valor do MXRF11 pelo último valor pago em dividendos, que foi 9 centavos por cotas, você vai chegar aqui a quantas cotas você precisa ter do MXRF11 para você obter ali o resultado bola de neve. O que é o resultado bola de neve? Você compra 100 cotas do MXRF11 e essas 100 cotas ela vai retornar o mesmo valor para você. Então, esse ponto aqui é muito interessante. E aí tem a outra opção, né, que é 104 cotas, né, multiplicando pelo valor de 9,30, aí você chega a um valor de R$ 967 investidos. Então, quer dizer que se você investir R$ 967,20 no MXRF11, quer dizer que no próximo mês você vai ter um retorno aí de 9,30. Ou seja, você já pode comprar mais uma cota do MXRF11. Então, vale muito a pena. Então, essa aqui era a minha experiência, né, que eu queria compartilhar com vocês. E espero que, de alguma forma, ajude, né, você dar o seu primeiro passo no rumo aos investimentos. Recomendo sempre começar pela renda fixa, né? Tenha um dinheirinho lá na renda fixa, não invista todo o seu dinheiro de cara nos fundos imobiliários, mas à medida que você for aprendendo, for buscando sua melhoria, né, nos investimentos aqui, vá aportando, né? Vai entendendo ali, vai buscando aquele fundo, né, que esteja alinhado com aquilo que você espera, né?
Então, qual que é o seu perfil? Você quer obter, por exemplo, retorno, dividendos, né, para aportar mais? Então, invista mais em fundos imobiliários. Ah, não, eu quero valorização da minha carteira. Então, para valorização da carteira, você tem outros ativos, né, por exemplo, aqui, as ações. E tem vários outros ativos, né, para valorização de carteira. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre estratégia, né, sobre perfil de investimento. Uma coisa que você precisa saber. Qual que é o seu perfil de investimento? O que você espera das ações, dos fundos imobiliários? Então, a partir do momento que você tem isso definido, se torna mais fácil para você investir. Então, quero pedir para você que deixe seu like aí no vídeo, que deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever, né? E qualquer dúvida, né? Deixe nos comentários aí, vamos compartilhar. Me fale aí nos comentários, né? Quanto tempo que você está investindo, como que tem sido sua experiência, tá bom? Então, agradeço você que ficou até aqui, até o final do vídeo. Até mais.